Boa noite, gente. Hoje é 9 de setembro de 2022, dia que a rainha da Inglaterra faleceu. Confesso estar um pouquinho abalada com isso, sabe? A gente pensa assim que a pessoa é uma pessoa distante, né? E, enfim, mas eu morei em Londres, tive um acesso à cultura inglesa. Então, assim, eu vivenciei a morte da Diana, vivenciei o fato dela ser relutante para falar sobre isso. Então, tudo isso que eu vivi lá, eu tenho uma gratidão muito grande. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu já converso que eu já chorei hoje. Eu sou chorando, todo mundo já sabe. Nós temos uma live hoje com o Dr. Otávio, que a gente está esperando ele entrar. Espero que ele entre, eu acho que sim, né? Então, vou pedir desculpas antecipadas, que eu tô assim com a cara meio cansada. Tô cansada mesmo. E, enfim, um dia assim, difícil, né? Pra mim, assim, é difícil, porque assim, a gente sabe que ninguém é eterno, mas a gente tinha essa aura da imortalidade de Betinha, né? De que ela ia ficar aí pelo menos até os 100 anos. E é interessante porque ela cumpriu até anteontem, ela passou para a nova ministra. A Cláudia está entrando aí para fazer, falando que precisamos nos falar, mas é que eu acabei de falar com ela. Ela está fazendo isso para eu ter uma crise de riso e babar, porque eu sou dessa que tem crise de riso e baba, que é a sequela do AVC, mas ninguém fala disso. Mas você não vai me ver babar, viu, dona Cláudia? Deixa eu falar da Betinha ainda. Deixa eu falar da Betinha. Então, agora sim, eu queria falar muito de uma situação da Betinha que tem todo um protocolo de presidentes e tal. E eu acompanho muito, assim, nos últimos anos. Eu gosto muito da história da coroa britânica. Eu acompanhei todas as séries, acompanhei a história dela. E a pessoa mais indelicada com a rainha da Inglaterra chama-se Donald Trump. Ele foi de uma grosseria com essa lady, né? Assim, uma senhora que viveu toda a história, Segunda Guerra, acho que Primeira Guerra Mundial. A monarca, além de ser uma rainha longeva, ela era uma rainha diferente, né? Ela foi muito jovem, rainha, uma história. O pai dela era gago, o pai dela faleceu, ela teve que assumir o trono. Então tem toda uma história por trás da rainha, como ela lidou com muitas coisas aí, como ela lidou com o governo que entrou, o governo que saiu, desde dos Estados Unidos, desde o Kennedy até agora. E o mais escroto foi o Donald Trump. Chegou lá, tipo assim, não teve o menor finesse com ela. Tem protocolos, né? Tem protocolos, a rainha anda primeiro, ela fala primeiro, né? E ele não respeitou porque ele é um arrogante. E aí a gente sabe quem que imita ele, né? Não vou nem falar o nome do inominável hoje, porque eu tô cansada. Tô cansada. Enfim, estamos esperando o nosso convidado entrar. O assunto é bem interessante. Confesso que eu não sei nada do assunto, mas quero bem saber sobre telemedicina, até que ponto a gente vai na telemedicina, né? E o Dr. Otávio, ele é a pessoa especial para falar sobre isso. Será que eu devia dar um toque para ele? Vai que ele esqueceu, né? Esses médicos muito ocupados, gente. É uma coisa de louco. Mas a gente vai continuar aguardando aqui. Porque essa coisa de feriado também no meio do caminho, né? Será que eu avisei ele? Cláudia, me ajuda. Avisa ele lá avisa lá que eu tô aqui esperando. Senão eu também desligo, vou assistir o Jornal Nacional, ver todo o protocolo. Serão 10 dias de luto aí de processo. Na época eu tava lá em Londres, que a Diana morreu, e aí se tinha dúvida se ia. Cris, pergunta pro doutor Otávio quais os números de casos de AVC no Brasil esse ano. No ano não acabou ainda.
Cláudio, eu preciso te falar uma coisa. Sabe o que eu li ontem? Avisa ele lá. Sabe o que eu li ontem? Que a cada 6 segundos uma pessoa morre de AVC. Então a gente contar aí. Vou contar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Morreu uma pessoa de AVC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Morreu outra pessoa de AVC. Louco, né? É. Quando a gente começa a falar em números, a gente começa a ficar meio assustado, né? Além de que 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC. Às vezes eu tenho reunião da empresa, assim, que pessoas, né? Você leu isso? Então, pessoas, assim, da empresa vai ter reunião, eu falo assim, aí geralmente grupinhos de 4, 5, aí eu falo assim, então, 1 em cada 4 vai ter um AVC ao longo da vida. Nós estamos em 4 aqui, eu fui sorteada. Eu costumo falar isso, né? Ai, gente, só eu pra fazer piada desse desastre, né? E que se a gente pensar muito, a gente enlouquece, né? E a gente tá aí na batalha aí para que as pessoas sejam identificadas rápido. Acho que a notícia da semana foi a jornalista que teve o AVC na frente das câmeras, né, gente? Ela ainda pediu desculpa porque ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Não sei quem não viu, veja, porque é muito chocante a cena. É como se ela começa a ler assim o prompt e começa a falhar, né? Ela começa a falhar assim, é uma cena muito chocante. Então, assim, eu acho que esse foi o caso que ela saiu na Globo. Aí, quando começa a acontecer essas coisas assim, aí começa a chamar a atenção. Mas os números são horríveis, gente. Os números são destruidores. O AVC, ele mata mais que todos os cânceres juntos, gente. É que, assim, chega a me doer a alma, né? Chega a me doer a alma. Avisou, Cláudia? Ai, tomara que ele leia, né? Eu tive AVC do lado direito? Não, do lado direito que afetou o lado esquerdo, né? Isquêmico do lado direito. É sempre confuso isso, né? Mas é que funciona sempre o lado oposto. Eu sempre tento lembrar isso também. E faz 5 anos já, Davi. Para alguns é muito, para outros é pouco. Eu fui aprendendo que o AVC é uma coisa que tem um tempo, né? Diferente para cada pessoa. Ainda tenho muita coisa para reabilitar. Ainda acredito que vou reabilitar, né? Esse sim aí, Cláudia. Me ajuda aí, conversa comigo enquanto isso, porque ficar aqui no silêncio é difícil num dia como hoje. Ai, gente, hoje eu vou ver se eu vou dormir cedo. Porque ontem, nossa, eu tenho uma insônia. Esse é outro problema. Tenho uma insônia terrível. Há tempos. Eu acho que uma das causas do meu AVC foi a insônia, gente. Porque aí a insônia, ela acumulativa, ela faz a pressão subir, né? Boa noite, Felipe, tudo bem? Ela faz a pressão subir, né? Então, assim, e os números de pessoas que têm AVC dormindo é absurdo. A gente tá fazendo um levantamento para fazer uma apresentação. Ai, gente, dá até uma gastura, sabe? Agora tô vendo aqui, eu tô com o meu laptop aberto. Eu tive do lado esquerdo, afetou o direito, faz 3 anos e meio, acompanhando tudo que pode, isso é mesmo. É isso aí. Você afetou a parte de fala, né? Porque geralmente o esquerdo afeta a fala. Tudo bem, Felipe, tô cansado, tava reclamando já, porque a minha vida é reclamar do meu cansaço, né, gente? Viu? Reclamando disso. Oi, Cláudia. Ai, gente, que sono. Então, só para quem tá entrando agora, avisar que é uma live. Que é uma live com o Dr. Otávio.
Pontes, de Ribeirão Preto, professor da USP. A gente vai falar de telemedicina, porque eu não sei nada, eu quero entender, porque eu escutei ele falando numa palestra uma vez, falando assim, que se tinha alguma coisa boa, ele não respondeu, Cláudio. Geralmente ele entra aqui e a gente já se conecta. Eu não consigo entrar no WhatsApp para perguntar para ele. Se você puder, te agradeço. Ele falou, se existia alguma coisa boa que sobrou da Covid, era acelerar o processo da telemedicina. Eu achei isso tão interessante. Sim, me deu afasia, minha mão não abre ainda. Tenho fé que sairá. Você saiu já, né, amigo? Você está vivo, nós estamos vivos, nós saímos. Feliz que estamos vivos. Ponto número 1. As outras coisas são coisas que a gente vai aprender a melhorar ou a conviver com elas, né? A negociar determinadas coisas, né? Eu vivo negociando com o meu cansaço. Eu acho que, por exemplo, meu caso que bom, Cláudio. Então a gente espera, sem problema. Eu negocio com o meu cansaço. O meu cansaço chega num ponto que eu preciso deitar. Não adianta sentar, tô sentadinha, não adianta, eu tenho que deitar. Como se eu tivesse que esticar a coluna, alongar, sabe? Então, a minha sorte é que hoje eu trabalho home office e eu consigo fazer isso de tempos em tempos, né? Para poder passar o dia mais tranquilamente. Mas se eu saio, eu não posso fazer isso. Às vezes eu faço em qualquer lugar. Tem uma foto que eu publiquei hoje que eu tô com a órtese assim do lado, eu tiro o sapato. Lá no Museu do Amanhã no Rio, eu tirei o sapato e deitei no jardim. Ainda bem que no jardim dá. Agora você imagina uma cidade grande como São Paulo. Não dá, não é qualquer lugar. Então assim, na cidade grande eu sempre tento achar lugares que tem um sofazinho, que as pessoas não vão achar estranho eu de repente deitada, né? A pessoa de repente deita e se estica. Vamos lá, gente. Espera aí que eu vou aceitar aqui. Sim, entrou. Estamos esperando aqui a conexão. Tudo bem, Olá, querida? Otávio. Tudo bem? Tudo bem, desculpe o contratempo, tive um probleminha no hospital. Não, fica tranquilo. Eu até pedi para a Cláudia falar com você, né? Porque eu falei, gente, vai que ele esqueceu. A vida de vocês é tão Probleminha no corrida, hospital, né? vai trazer um pouquinho, desculpe. Não, tranquilo. Eu também vou te falar que eu não sei se eu vou conseguir fazer 1 hora de live, porque eu tô Não, exausta hoje, exausta. tudo bem. Pensa uma pessoa exausta. É a minha sequela pior, é a exaustão, mas a gente sobrevive também. Problema, querido. Então, eu estava comentando antes de você entrar que eu lembro que em uma palestra durante a Covid que você estava falando e me chamou muito a atenção, que falou se existia alguma coisa boa da Covid era ter acelerado o processo de telemedicina. Eu falei, Sim, gente, é verdade. Mas eu quero agora saber com profundidade, se você puder explicar assim, sem problema. tipo, porque eu sei que a gente está falando de telemedicina desde uma consulta, né? Mas eu quero saber níveis de exames, nesse nível. Se você Ok. puder falar pra gente. Muito bem, Cris. Boa noite. Assim, na verdade, assim, o foco, né, da gente vai ser mais a abordagem da telemedicina para AVC, que é o que eu tenho experiência, né? O que que aconteceu? Há várias décadas já, que com o desenvolvimento da telemedicina nos Estados Unidos e na Europa, ela vem sendo utilizada no mundo todo para justamente colocar o especialista em AVC em contato com o não especialista que dá o primeiro atendimento para o paciente com AVC, porque a avaliação inicial do paciente com AVC ela requer um treinamento e uma capacitação que nem todo médico tem, né? Sobretudo na interpretação do exame de neuroimagem, que é a tomografia, né? Não é todo médico, um médico generalista, um plantonista da emergência, ele não tem expertise suficiente para interpretar a tomografia. E você sabe, por exemplo, que a neuroimagem é fundamental para eu saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, né?
Então, principalmente esse passo, né, da interpretação do exame neuroimagem, além do exame neurológico, né, da história e tal, isso requer treinamento e capacitação, e muitas vezes o profissional de saúde que está lá na ponta, ele não tem esse treinamento. Então, isso tem sido um grande obstáculo para o tratamento do AVC no mundo todo, né? Duas coisas. Primeiro, um profissional treinado e capacitado para atender AVC e que saiba interpretar o exame neuroimagem. E o segundo, a própria disponibilidade do exame neuroimagem, né? Então, nem todo hospital tem uma tomografia, tá? E muitas vezes o hospital tem a tomografia, mas não tem quem saiba interpretar a tomografia, né? Então, nos Estados Unidos e na Europa, há muitos anos, há muitas décadas já, que isso tem sido resolvido com a telemedicina, né? Então, os sistemas de telemedicina convencionais, eles nasceram justamente para colocar o especialista que às vezes está em casa, ou está num plantão, ou está num hospital de referência, muitas vezes ele está até fora do hospital, está até na casa dele, ou no home office, por exemplo, né? Mas ele está disponível para ver, para avaliar junto com o colega, o paciente, e por videochamada você consegue examinar o paciente, você consegue ver os exames, né, interagir com o paciente, você pode orientar o exame neurológico, né, você pode aplicar, por exemplo, a escala de AVC do NIH, né, que é a escala que a gente usa para quantificar o déficit neurológico do paciente com AVC por telemedicina, e a gente pode também interpretar o exame neuroimagem, que é a tomografia, por telemedicina também. Você consegue ver esse exame com qualidade boa e tomar uma decisão se o paciente tal ou não está indicado o tratamento com trombolítico, tá certo? Ou com a terapia de reperfusão, como uma trombectomia mecânica. Qual é o problema? É que esses sistemas de telemedicina, Cris, eles são relativamente caros, os sistemas convencionais, né? Então, os hospitais privados da rede pública, nos Estados Unidos e na Europa, já usam isso amplamente, né? Mas os hospitais públicos aqui no Brasil tinham dificuldade muito grande, as Santa Casas, os hospitais, que é justamente onde era mais necessário, né, você implantar a telemedicina, existia uma dificuldade muito grande desses hospitais fazerem investimento inicial em instalar uma tela grande de telemedicina, um sistema de cabeamento, né, com fibra ótica para a internet ficar de boa velocidade, né, colocar um sistema de uma câmera adequada, uma webcam adequada, né, uma estação de telemedicina que seja móvel, né, para que você possa levar o paciente em vários locais do hospital, um carrinho de telemedicina, ou instalar uma TV grande, uma central. Então, isso requer um investimento inicial em telemedicina muito que é de equipamento, né? E aí, isso atravancou e dificultou a instalação da telemedicina no Brasil, eu acredito, para AVC, né? Que era porque os sistemas convencionais eram caros, os hospitais como as Santa Casas não tinham dinheiro para fazer esse investimento, né? Um passo muito importante que houve, desenvolvimento muito importante que houve nos últimos anos, né? Foi o surgimento de aplicativos de celular que fazem a telemedicina que a gente chama de telemedicina móvel, né? Então, chegou no Brasil, por exemplo, já há mais de quase uma década já, né? Um aplicativo de empresa japonesa que chegou no Brasil, que permite que a gente faça telemedicina pelo aplicativo. A gente consegue fazer videochamada no celular, tá? A gente consegue avaliar a tomografia em qualidade muito semelhante ao que a gente vê na tela do computador, né? E a gente consegue fazer videochamada com o paciente. Você consegue. E a vantagem disso é que você não precisa de um equipamento de telemedicina. Basta no teu celular instalar o aplicativo e você consegue acompanhar o paciente dentro do hospital, o trajeto dele com o teu celular, né? Você vai, se for para tomografia, você leva. Se você for para a emergência, você leva. E o médico também não precisa de estar dentro de uma central de telemedicina. Ele pode estar em casa com o celular dele, ele pode estar na rua, ele pode estar viajando na praia. Se tiver acesso ao celular, ele consegue ver a neuroimagem, consegue examinar o caso. Então isso foi eu acho, a meu ver, uma grande revolução no tratamento do AVC, na telemedicina para AVC no Brasil, né? Teve um estudo muito bacana feito pela professora Sheila Martins, lá de Porto Alegre. Eles compararam a interpretação da tomografia pelo aplicativo de celular com a interpretação da tomografia convencional, de forma convencional, usando
usando o filme de ressonância, de tomografia, né? E não teve diferença nenhuma. A qualidade da interpretação da tomografia foi tão boa no celular, né, quanto numa estação convencional de telemedicina, né? Então Ai, isso que bom. pavimentou, né, a telemedicina móvel no Brasil para AVC, tá? Que eu acho que está sendo a grande revolução que a gente está tendo no momento, tá? A gente Mas agora... deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí, assim, quando a gente fala de médico da ponta, que não necessariamente é um neurologista, ele pode ter acesso a isso? Pode, pode. Contanto que o hospital estabeleça esse convênio com os hospitais estabeleçam um convênio, né, de cobertura. Existe uma escala de cobertura de neurologista, né, especialista em AVC disponível. O hospital da ponta, se ele estabelece um convênio e todo o plantonista pode instalar o celular, ele entra num grupo, né, de WhatsApp, na hora que chega o paciente com AVC, ele imediatamente ele avisa o médico lá, o neurologista examina o paciente junto com ele, né? O Sim, especialista em sensacional. AVC examina junto com ele. Ele consegue, com a câmera, você consegue dar zoom e ver a pupila do paciente, se você quiser. Você Sim, pode fazer sensacional. videochamada igual o FaceTime. A gente pode conversar por chat também, pode mandar imagem, mandar a escala do NIH do paciente para a gente, pode mandar vídeo da escala. E a gente consegue entrar no servidor o servidor, a tomografia, né, do hospital, que a gente chama de Spoke, que é o hospital que está sendo assessorado, que está sendo... ele que está atendendo o paciente, ele pode fazer o upload dessas imagens para um servidor na nuvem e, através disso, a imagem vem para o celular do especialista e ele consegue ver a imagem em qualidade excelente, né? E, com isso, interpretar e ajudar na indicação da terapia de reperfusão para AVC, com trombolite, com trombectomia mecânica. Tá? E aí, essa parte que eu queria te perguntar, chegamos aí também, não? Chegamos já. Então, assim, ó, o que é que acontece? Hoje em dia, a gente já existem, né, centrais. Aqui nós fizemos um projeto muito interessante aqui em Ribeirão Preto, que foi um projeto PPSUS, tá? Com apoio do Ministério da Saúde, da FAPESP, né? Nós testamos a telemedicina aqui na DRS 13, que é a nossa região daqui do estado de São Paulo, né? Com a cidade de Batatais, que é uma cidade que tem a 80 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. E os resultados foram impressionantes, né? A gente conseguiu trombolizar lá em Batatais com a mesma taxa de trombólise e a mesma segurança e eficácia que a gente tromboliza aqui no HC. Uma cidade que praticamente não tinha acesso, os pacientes de lá não recebiam trombolítico, eles tinham que vir de lá para cá para conseguir receber algum tratamento para AVC e perdiam tempo nesse translado, né? Que demora tempo para você trazer o paciente de uma cidade longe para um hospital como o nosso, às vezes não tem vaga. E com a telemedicina a gente conseguiu trombolizar o paciente na cidade dele, né, no hospital dele, Fantástico. né, com um colega que às vezes nem é neurologista de plantão, mas ele com assessoria de um expert no assunto, que são os neurologistas aqui do HC, e a gente conseguiu trombolizar 40% dos pacientes com AVC que chegaram lá. Né? Quer dizer, a mesma taxa. A gente nunca consegue trombolizar 100% dos pacientes, porque às vezes os pacientes chegam fora de janela ou tem critérios de exclusão. Mas uma taxa de 40% é uma taxa de primeiro mundo, né? Igual na Alemanha. Né? E a gente conseguiu fazer isso utilizando a telemedicina para AVC. Né? E Sensacional. um ponto muito interessante, Cris, é que a gente conseguiu colocar a telemedicina nas ambulâncias. Né? Então a gente começava a acompanhar o paciente não quando ele chegava no hospital. A gente começava quando a ambulância chegava na casa dele. Né? Que é ótimo, então, né? Porque esse tempo ideal. também. Você já começa a dar o atendimento, o especialista começa a acompanhar o paciente desde a ambulância, né? E isso é uma coisa que já virou uma realidade aqui em Ribeirão Preto. A gente tem esse projeto piloto aqui, né, em Ribeirão Preto, e a gente está fazendo telemedicina, né, com Batatais e com outras cidades aqui da região já, e mostrando que é possível tratar o paciente, às vezes, antes dele chegar no hospital distrital, antes dele chegar no hospital como o nosso. A gente consegue, com um hospital de pequeno porte, mas que tem uma tomografia, a gente já consegue tratar o paciente com trombolítico. E é interessante, Cris, que se, por exemplo, o paciente tiver indicação, ele recebe trombolítico, e ele tem indicação de vir, depois do trombolítico, complementar o tratamento no nosso hospital com uma trombectomia mecânica, por exemplo, ele pode vir, a mesma ambulância pode ficar esperando o paciente na porta do hospital, então você não tem que chamar outra ambulância, a ambulância fica esperando,
ele vem tomando o trombolítico dentro da ambulância, né? E a gente Nossa, que monitora interessante. o deslocamento da ambulância pelo Google Maps. A gente consegue saber, Sensacional. igual o Uber, por isso que eu chamo de Uber da telemedicina. A gente consegue Muito bom. ver o deslocamento da ambulância em tempo real, né? E a ambulância chegando no nosso hospital. A gente já se prepara para receber o paciente, que a gente sabe que está chegando. A hora que ele dobra a esquina, a gente vai para a porta. E muitas vezes ele vai direto na ambulância para a sala de trombectomia, sem precisar nem passar pela tomografia, porque a gente já viu a tomografia que foi feita lá no outro hospital, né? Então isso dá Entendi. Já uma adiantou muito o agilidade muito processo, grande, né? agilidade muito grande. Adiantou muito o processo. Muito, muito. Tudo isso, Cris, na verdade, como eu costumo dizer, talvez tenha sido a única coisa boa da pandemia, né? Tenha sido Eu isso. lembro exatamente dessas suas palavras. Você falou assim, Isso, que alguma coisa boa da pandemia é a a telemedicina. pandemia acelerou o marco regulatório, né? Os marcos regulatórios, os marcos legais, o suporte legal para a gente acelerar a telemedicina no Brasil. Então, isso ajudou a gente a correr atrás do prejuízo, porque, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa, a maior parte dos pacientes com AVC já são trombolizados, já recebem tratamento de fase aguda por telemedicina. Mas aqui no Brasil a coisa estava muito, muito conservadora, muito engatinhando demais. E a pandemia ajudou a acelerar esse processo, porque todo mundo ficou óbvio para todo mundo que é importantíssimo a gente ter telemedicina no país, né? Ótima notícia. Agora deixa eu te perguntar, no caso da trombectomia, aí não, tem que ter os centros especializados A- preparados, porque Isso. já é uma estrutura diferente, né? Para fazer trombectomia, eu preciso de uma sala de anjo suíte, né? Uma sala especializada, uma sala própria para fazer hemodinâmica, né? Cardíaca ou cerebral. E eu preciso do radiointervencionista treinado e com equipe de anestesia e tal. Então, eu preciso de uma infraestrutura maior, né? Mas a ideia é que a gente possa, na verdade, trabalhar isso, né, de forma adequada para identificar rapidamente nesses hospitais distritais menores qual é o paciente que é candidato à terapia trombectomia mecânica. Então, com isso, você consegue identificar rapidamente esse paciente e ele é rapidamente transladado ao hospital, né, e transferido para o hospital. Só falar um minutinho, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet, mas está dando uma falhada. E você está falando coisas tão importantes. Você está me escutando bem? Agora eu tô. Porque tá dando, sabe, aquelas falhadinhas de internet? Tô vendo um pouco de falha também no teu vídeo. Essa hora todo mundo tá online, tá ao vivo, e aí dá esse problema mesmo. Então, só recapitulando. Então, a trombectomia, ela tem que ser feita num hospital maior, de maior porte. Um hospital que tem uma sala de anjo suíte, que tem uma equipe de anestesia, uma equipe de radiointervenção, que tem os equipamentos para fazer. Então, não é qualquer hospital que consegue fazer trombectomia. E a trombólise, não. Basta ter o remédio e uma tomografia. E um leito monitorizado. Você pode fazer isso em qualquer lugar, tá? Mas a vantagem da telemedicina é que eu consigo indicar a trombólise nesse hospital, que é o tratamento mais acessível, em todos esses hospitais distritais, com a supervisão de um especialista, e eu consigo também selecionar adequadamente qual é o paciente que é candidato a ser transferido para receber trombectomia. Você está entendendo? Então, eu consigo, muitas vezes, com a aplicação de escalas, por exemplo, dentro da própria ambulância, dá para eu saber se o paciente é ou não é um possível candidato à trombectomia. Então, isso facilita a escolha do destino adequado do paciente com AVC. Entendi. Agora me fala uma coisa. Em São Paulo, para fazer trombectomia, quais os hospitais? Então, Cris, na verdade, assim, os grandes hospitais privados já têm uma infraestrutura, a maior parte do estado de São Paulo, tá? Da rede pública, são poucos ainda. Por quê? Porque o Ministério da Saúde ainda não está pagando a trombectomia, não está reembolsando, né? Então, eu sei, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu tenho certeza que tem trombectomia mecânica no SUS, é o nosso hospital, porque o hospital banca do próprio bolso, né? E Botucatu, né? O hospital de Botucatu também, eu soube essa semana passada que eles montaram uma escala para fazer trombectomia 24 horas. Em São Paulo não? Em São Paulo eu não? Eu não sei te falar eu acho que não, justamente pelo fato de que
não, fora de estudo clínico, eles não estão conseguindo porque o hospital não está bancando do próprio bolso, não consegue bancar do próprio bolso a trombectomia mecânica. E está aguardando a incorporação pelo SUS, né? Por isso que a gente está Entendi. comemorando tanto essa decisão do Ministério da Saúde, que prometeu, o ministro prometeu, que vai incorporar a Sim. trombectomia até o final do ano, né? E a gente Não, eu espera vi. que É. até o final do ano Mas esteja assim, disponível. só uma pergunta, assim, eu não sei se você sabe disso, mas só para entender a logística, né? O Ministério vai incorporar e ele vai mandar o dinheiro para o Estado, né? E o Estado vai distribuir E isso nos para os hospitais. hospitais credenciados, exatamente. Para os hospitais que Mas a gente têm. não sabe quem são os hospitais credenciados, A né? gente já tem uma ideia, né? Eu acho que a Tá. prioridade vai ser justamente incluir. Ah, cortou, não tô ouvindo sua voz. Alô? Alô? Não, não, nada de voz. Agora voltou. Incluir provavelmente os hospitais que já participaram do estudo clínico, né? Do Resilient, que foram esses 20 hospitais no Brasil que mostraram que são capazes, já estão credenciados para o tratamento do AVC, já mostraram que conseguem fazer trombectomia com a qualidade, com todas as métricas adequadas, né? Deve ser a prioridade do Ministério para a incorporação. Então, a trombectomia mecânica, ela requer, é um tratamento extremamente eficaz para AVC, não é para todos os casos de AVC isquêmico, são para os pacientes com AVC que tem uma oclusão de uma grande artéria do cérebro, né? Que é em torno de 1/3 dos casos, mais ou menos, mas são aqueles casos mais graves, são aqueles que, às vezes, a trombólise não resolve o problema, né? Então, para Sim, esses pacientes, existe esse procedimento que é um cateterismo, mas para fazer esse procedimento, o hospital tem que estar treinado, capacitado, tem que ter uma tem uma equipe, tem que ter uma estrutura, tem uma infraestrutura. Não é qualquer estrutura. hospital que consegue fazer isso. E Não, eu existe eu uma quero ver se eu certificação posso para isso. colaborar com isso, né? Assim, nesse aspecto, eu estou assim, pensando no sentido que até incorporar, né, a gente espera que seja esse ano ainda, mas para o ano que vem a gente entrar com força total e saber quais os hospitais Sem daqui que a dúvida, gente possa, sem dúvida. né, acelerar e ir lá no governador falar assim, quem será o governador que a gente não sabe quem, chega, olha, está acontecendo isso, vamos Isso, acelerar o processo, entendeu? exatamente. A gente vai ter que pressionar para acelerar a incorporação dos hospitais, né? Tanto para trombólise como para trombectomia. Um outro ponto importante é a unidade AVC, né, Cris? Não pode esquecer disso também. A unidade AVC também é fundamental que mais hospitais no Brasil tenham unidades de AVC, que são unidades especializadas para o tratamento do AVC, né? A telemedicina, a gente já pensando nisso, quando a gente ajudou aí o Ministério da Saúde a elaborar essa portaria do Ministério da Saúde, a 665, que saiu, eu não me esqueço a data, foi publicado em 12 de abril de 2012, né? Essa portaria, a 665, ela já previa 3 tipos de suporte de neurologia. O hospital, para ser credenciado, Cris, ele precisa ter ou um neurologista 24 horas dentro do hospital, que é o que a gente tem aqui no HC de Ribeirão. Não adianta ele ser ele ficar de stand-by, assim, não, Então, tem não. que estar dentro do hospital. Tem 3 maneiras. Primeiro é o neurologista dentro do hospital, o tempo todo, tá? Que é poucos hospitais no Brasil têm capacidade de manter o neurologista 24 horas dentro do hospital, né? O nosso hospital aqui tem, o HC de Ribeirão. A segunda opção é o neurologista de plantão à distância, então ele fica de sobreaviso e ele tem um compromisso de chegar no hospital em menos de 20 minutos, 30 minutos de um AVC agudo, ele tem que estar no hospital, que é o sobreaviso. O que às vezes é possível se ele morar perto do hospital, né, se tem um comprometimento, ele consegue chegar. Tá de sobreaviso justamente para isso, para chegar rápido no hospital. E a terceira modalidade que a gente incluiu, fez questão de incluir, é justamente o hospital que não tem neurologista, mas tem suporte por telemedicina de neurologia. Tá certo? Entendi. Então, se o hospital não tem neurologista, mas ele pactua uma telemedicina para AVC, o neurologista que é especialista em AVC vai poder dar suporte para o clínico geral que está atendendo o paciente na emergência e ajudar ele a tomar a decisão se o paciente é ou não é candidato a tratamento trombolítico, entendeu? Isso aí para mim é fundamental, porque assim, Isso. o que eu sei, É. o que eu percebo é que a maioria dos hospitais não tem um neurologista de plantão, Num né? país Tem um como o clínico. nosso, né, de dimensões continentais, né, num país como o nosso, em que, né, com a heterogeneidade que a gente tem, né, com cidades, né, que às vezes não tem nem neurologista na cidade, né, se o hospital tiver uma tomografia, uma equipe de emergência, 24 horas, uma tomografia, e se ele se interligar por telemedicina com um hospital maior, de maior porte, ele pode fornecer tratamento trombolítico.
sem dúvida nenhuma. Então, acho que a gente tem que trabalhar por aí, né? Assim, não adianta a gente querer ter ilusões de vamos ter neurologistas em todos os hospitais. Não vai rolar, mas vai rolar a telemedicina. Ah, ficou mudo de novo. Ficou mudo. E nós não estamos inventando a roda, né, Cris? Porque, na verdade, isso já é a realidade na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, É se assim, funciona lá, a gente tem que fazer funcionar aqui, né? com certeza, com certeza. Essa é a ideia. A gente só está trazendo para o Brasil uma realidade que já acontece nos países do primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos, né? A telemedicina foi a saída que eles encontraram. A diferença que a gente está tendo aqui é essa. Como os hospitais aqui do SUS têm pouco dinheiro para investir em equipamentos sofisticados. Pra você tem ideia? Tem central de telemedicina nos Estados Unidos que tem robô, né? O robô que passeia pelo hospital, entendeu? O robô com a tela, parece né? Aqui Outro no Brasil mundo, não tem né? condição de ter isso aí, ainda, né? Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem usado a telemedicina por aplicativo de celular. Que é Não, a essa do telemedicina. aplicativo, eu quero até colocar no meu celular. Posso colocar no meu celular o É, aplicativo? Não, eu tô brincando, a gente a sabe que gente não, mas a telemedicina móvel, ela facilita muito, né, o acesso e a grande vantagem dela, eu diria, até em relação aos sistemas convencionais, é a portabilidade, né? Porque você consegue ir caminhando com o paciente dentro do hospital, você consegue ir para é tomografia com ele, você consegue ir para a sala de suíte, você consegue. Então isso dá uma portabilidade muito maior, né? Que os sistemas convencionais. E outra coisa, o médico não precisa estar dentro do hospital para numa central de telemedicina para atender. Ele atende do celular dele, né? Então isso foi isso eu também um acho grande fantástico. avanço na telemedicina que viabilizou a telemedicina aqui no Brasil, né? Boa. E do pós, assim, pro pós, para atendimento pós, assim, de reabilitação, essas coisas, isso também é recomendado, assim? Excelente ponto, Cris. Já tem vários trabalhos que sugerem que, por exemplo, durante a pandemia isso surgiu muito, né? Telereabilitação para AVC né? Reabilitação por telemedicina, tá? Então, pelo menos a consultoria, né? O planejamento de reabilitação, a supervisão da reabilitação consultas por telemedicina para prevenção de novos episódios de AVC, né? Ou então para investigação das causas do AVC, né? Então, você já conhece o paciente, muitas vezes a gente tem feito muito telemedicina com teleconsultas, né? Para o Brasil inteiro, até para pacientes fora do Brasil, né? Acredito. Tem muito paciente brasileiro nos Estados Unidos e na Europa que procura Tem confiança consulta no por médico telemedicina, daqui, né? exatamente. Então isso aproximou muito, né? Isso avançou muito com a pandemia. Eu acho que, como eu falei, o único lado positivo da pandemia foi justamente acelerar essa interação por telemedicina, porque isso permite um acesso, né? O acesso dos E, pacientes a especialistas no assunto. e como que os médicos fazem, assim? É uma curiosidade, tá? Tipo, quando a pessoa está à distância, ela manda os exames, ela faz o exame no lugar e aí manda para você olha, é Isso, assim que funciona? exatamente. A pessoa pode fazer os exames à distância, mandar por internet, a gente consegue ver com uma qualidade, né, ótima hoje em dia pela internet, os exames, rapidamente, né? Você consegue também, às vezes, examinar algum. Obviamente que isso não substitui a consulta e o exame físico neurológico no seu consultório, né? Não dá para comparar, né? Mas Sim. quando é uma coisa relativamente simples, né? Quando é um retorno, por exemplo, quando é um screening, né? Quando é uma avaliação inicial, muita coisa pode ser resolvida por telemedicina, né? E é possível até examinar o paciente, por exemplo, colocar o paciente para andar, né? Você consegue E colocar o olhando, paciente né? para andar, você pedir para ele movimentar a fala dele, a avaliação da fala, da afasia, né? Tudo isso pode ser feito pela telemedicina de forma adequada no exame neurológico. A gente consegue aplicar a escala de AVC do NIH por exame por telemedicina, né? Então, Ai, então isso já sensacional. está bem documentado em estudos clínicos já. E para os outros profissionais, fisioterapeutas, está aprovado para eles fazerem isso também? Todo mundo pode fazer ou Esse não? marco regulatório ele não está tão bem estabelecido nas outras profissões. Já existe sim, tá? Ele avançou muito durante a pandemia, né? Eu não sei te falar exatamente assim como é que isso está nas diferentes instâncias, dos diferentes profissionais. Mas graças a Deus isso avançou muito durante a pandemia, porque as pessoas perceberam
a necessidade de fazer fisioterapia por telemedicina, né? Durante a pandemia eu precisava. Ou fazer uma avaliação, por exemplo, psicológica, né? Um segmento, uma Eu faço psicanálise. terapia, eu faço terapia pelo celular, nunca Então, mais eu é vou isso no que eu estou consultório de falando. É ninguém. isso que eu estou falando. Não quero, E exatamente. agora Hoje a com o gente faz. 5G, né? Agora Nossa, não, muito vai mais ficar fácil. Daqui muito a pouco mais fazer a fácil. cirurgia, até a cirurgia vai dar para fazer, né? Então, aí você tocou num ponto muito interessante. Olha que legal, né? Duas coisas aconteceram nos últimos anos que, assim, revolucionaram a maneira da gente pensar até a telemedicina. Por exemplo, criaram já existe nos Estados Unidos, ambulâncias com tomógrafo dentro. Ambulância com tomógrafo. E a ambulância vai na porta do paciente que está tendo AVC, faz a tomografia ali, e por telemedicina o neurologista consegue ver essa tomografia, examinar o paciente dentro da ambulância e indicar o tratamento ambulante na porta da casa dele. Tá? Isso já está Sensacional. acontecendo, já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, tá? Bastante. Chegou aqui no Brasil, inclusive, uma ambulância já num hospital privado de Brasília. Tá? Ah, é? Já tem uma ambulância dessa com um tomógrafo dentro. E a segunda Gente, a gente grande... precisa de ambulâncias dessas. A minha ambição é ambulâncias dessas em todos os o lugares. problema é o preço, viu, Cris? Só para você ter uma ideia. Não fala preço. Está custando $1 milhão nos Estados Unidos. Imagina aqui com o custo Brasil, né? Sim. Vai demorar para chegar. Pois é. Né? Mas a gente não pode, eu digo sempre isso, a gente não pode esperar o perfeito, né? O perfeito é o maior inimigo do feito. Então a gente tem usado eu também acho móvel, né? E isso tem solucionado os problemas. Tá? Não, e eu acho que a gente tem que pensar assim também, o sonho, o ideal. Esse é o ideal. Mas onde... E o possível já é muito bom se a gente conseguir botar ele para fazer ele acontecer, né? E o outro ponto, Cris, que foi uma grande revolução nos últimos anos, foi a possibilidade de fazer cirurgia robótica ou trombectomia mecânica, né, à distância. Então, já aconteceu isso. Um paciente teve um infarto do miocárdio numa cidade do interior dos Estados Unidos e um radiointervencionista, um hemodinamicista, fez o cateterismo dele todo à distância numa outra cidade a 20 quilômetros de distância por robótica. Então já está sendo desenvolvido. Olha que legal. O paciente já no centro que tem que ter uma sala de suíte, tem que ter o robô lá, né? Mas o especialista no assunto, em vez do especialista viajar, porque não ia dar tempo, ele ficou na sala dele lá de robótica, operando o robô, e ele conseguiu fazer a trombectomia mecânica, no caso a angioplastia coronariana e ultrassom de angioplastia de carótida no paciente, por robótica, né, à distância. E no futuro, isso pode ser uma solução também para locais onde não existe muito profissionais de trombectomia, né, para fazer trombectomia. No futuro, pode ser que a gente consiga colocar um robô, né? Mas, olha, eu sou bem otimista, Otávio. Eu tenho visto aí, assim, porque eu trabalho dentro das indústrias, eu vejo, assim, que eles chamam de medicina 2.0, né? Que é essa coisa de vamos acelerar. O que for possível, as startups estão fazendo. Então, assim, eu não acho que isso seja um sonho, assim, daqui 10 anos, não. É realidade em alguns locais do mundo. Vai demorar um pouco para chegar aqui, nos países em desenvolvimento, né? Mas a gente tem fé, né? A gente tem que brigar por isso. A gente tem que brigar. Exato. E assim, agora sim, eu acho que as prioridades do momento, por exemplo, não é brigar por uma tomografia, uma ambulância com uma tomografia dentro, né? Acho que a prioridade da gente é garantir que todo paciente com AVC chegue no hospital que tenha... E faça tomografia. Uma tomografia, né? Esse para mim é o básico. Por exemplo, ser supervisionado esse atendimento inicial por um neurologista por telemedicina. Né? Então, exatamente. A telemedicina pode ser uma solução para o AVC. Ela precisa ser expandida rapidamente no país. Então é isso. Eu acho que estamos aí juntos nessa jornada. Eu precisava entender um pouquinho melhor, que eu vou ter umas conversas aí em breve. Eu falei assim, gente, eu não posso ir sem saber o que eu vou pedir, né? Tem que pedir sabendo direito como funciona o negócio. Sim. Mas eu acho que a gente está numa evolução grande. Assim, estou esperançosa, viu? Que é isso, querida. É um prazer, foi um prazer. Eu fico feliz que a gente está avançando nisso. A gente precisa disseminar esses conceitos. Eu acho que esse trabalho que você tem feito, Cris, de disseminar esses conceitos básicos aí sobre AVC, sobre acesso, sobre tratamento, sobre novidades, isso ajuda muito
empoderamento dos pacientes, e é fundamental que os pacientes estejam empoderados, porque essa luta é da gente, né? E é importante que vocês participem disso. Não, você sabe que acho que foi com você que eu vi a história da jornalista lá do que teve o AVC na frente da televisão, né? Fiquei muito Sim, impactada. Aliás, está sim, impactando todo mundo, né? sim. E assim, lógico, ela estava lá, a equipe na hora falou, vamos para o hospital, e aí foi tudo muito rápido, né? Nem ela sabia o que estava acontecendo. Mas eu tenho a impressão, Otávio, que se a gente der informação para as pessoas, mesmo que ela chegue num pronto-socorro, o familiar soubesse a história do se as pessoas souberem alguns sintomas e possibilidades e chegar num lugar e falar, perguntar, tem tomografia aqui? A pessoa não tem, então a pessoa vai atrás de uma tomografia, você entende? Eu acho que a partir daí a Exatamente. coisa já muda. Com certeza. Esse é o segundo problema, né? A gente tem, na verdade, o que eu chamo de a cadeia de sobrevida do AVC, que são os stakeholders, né? Para que um paciente com AVC receba o tratamento adequado. O primeiro deles é a detecção. Então, a família tem que saber, ou o paciente tem que saber detectar os sintomas. A gente precisa trabalhar a educação da população. O segundo é o despacho. O que é que eu faço com essa informação? Não adianta eu suspeitar que a minha tia está tendo AVC e dar chá de boldo para ela. Né? Eu tenho que saber que a conduta certa não é dar chá de boldo. É ligar rapidamente para o 92. Né? Exatamente. O terceiro ponto é o destino. Para que hospital? Não adianta eu levar para o hospital mais próximo da minha casa que não tenha tomografia. Eu tenho que levar para o Exatamente. Então hospital que são tenha uma tomografia AVC adequada. você vê, é três passozinhos assim que não é tão difícil assim, entendeu? Exatamente. E aí, dentro do hospital, tem os outros Ds, né? Então, que é acolhimento rápido no departamento de emergência, pela equipe preparada, né? A coleta rápida dos dados, né? Dados, a história, exame físico, a neuroimagem, né? Para tomar do D de decisão, né? E do último D de droga ou dispositivo, que é o tratamento. E depois, que é o último D, né? Do tratamento é o paciente que tem que ir para um leito especializado, ele tem que ir para um leito de unidade AVC, para fazer uma reabilitação, planejamento. É muito importante entender a causa do AVC, porque eu só consigo prevenir um segundo de forma adequada se eu souber a causa do primeiro. Então, o paciente que tem um AVC tem que ser seguido por um especialista, de preferência inicialmente em unidade AVC, depois num consultório de um neurologista, especialista, para a gente saber identificar a causa desse AVC e usar o tratamento mais adequado para prevenir um segundo evento. Né? E aí também nesse momento a gente também pode usar a telemedicina, que é se a pessoa se sentir Sim, confortável com o médico X, Y, sim. Z lá do Às vezes Nordeste, para dar uma eu vou no opinião, consultório. uma segunda opinião, né? Para ajudar na Eu acho que condução. é válido, né? Com Porque às certeza. vezes a pessoa. Eu, por exemplo, eu outro dia eu estava vivendo um momento aí de dúvida que eu estava tendo alguma coisa extra aí que não era o outro AVC. E aí eu só tive confiança no médico longe. E eu fui lá. Eu falei, cara, quando você. Porque tem essa relação, né? A relação Sim, de confiança. sim, claro. É importante, né? A relação médico-paciente, ela veio, ela não pode ser abalada, sempre, nada melhor do que um médico, né? Que você confie e especialista naquele assunto para dar uma opinião num momento como esse, né? E a telemedicina veio para encurtar essas distâncias, né? É importante frisar, a telemedicina não substitui, né, uma consulta convencional, o que é o ideal. O ideal é uma consulta convencional Não, com mas eu neurologista, penso assim, ó, mas vê se eu tô errada. sem dúvida nenhuma, pode ser uma solução. Não, vê se eu tô errada. Olha só, eu de repente eu gosto de um médico em Portugal. Aí uma médica em Portugal. Aí chegou, eu vou lá na primeira consulta, gostei, bateu, o santo bateu, né? Aí eu volto pro Brasil. Aí anualmente eu tenho que fazer meus exames. Eu não preciso voltar em Portugal. Aí eu vou lá e Isso, começo. com certeza, uma solução é Faz a sentido? medicina preventiva. Tá certo? Com certeza, é isso aí. Exatamente Então isso. tá bom. Acho que basicamente era isso que eu queria falar com você hoje. Se for surgindo mais dúvidas, a gente vai marcando outras Com lives, tá certeza, bom? Cris. Um prazer de sempre estar aqui com você, ajudar. Né? Lembro essa iniciativa de vocês é inspiradora, né? A gente está sempre à disposição e espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouco mais sobre essa ferramenta tão importante no atendimento dos pacientes com AVC. Com certeza, vai ser, com certeza a gente vai passar isso para vários grupos aí, para as pessoas ficarem sabendo, aí elas vão começar a chegar lá no, olha, doutora AVC tem um robô aí, eu não sei o que faz, assim, mas eu acho que começa a instigar, né? As Sim, pessoas começam a sim. ver soluções, a gente começa a dar informação. Claro. Informação salva, gente.
Com certeza, Instrução salva, com né? certeza. Obrigada, doutora De nada, Otávio. querida. É um prazer estar aqui novamente. Nos falamos na próxima vez. Tchau, Obrigada. Cris. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.